a questão da cassação do mandato de vereadores no município de Limoeiro do Norte. Eu queria lhe perguntar sobre esse assunto. E o caso de reeleição da prefeita Dilmara. Limoeiro, aliás, o Supremo Tribunal Federal ontem decidiu um caso específico que deve ter repercussão geral. Doutor Aleixo, boa tarde, fale para a nossa região, especialmente, doutor, como é que o senhor vê essa mexida, para começar, essa questão dos municípios do estado do Ceará, alguns municípios, sem citar nome, inclusive, se o senhor desejar, mas muitos municípios com prefeito cassado, volta. O que é que acontece, hein, doutor Aleixo? O que é que está acontecendo nos municípios do Ceará? Boa tarde, doutor Aleixo Freitas. Boa tarde, Luiz Lopes. Boa tarde a todos da Rádio Progresso. Dizer da satisfação, da alegria de voltar aos microfones dirigidos por você, Luiz Lopes, que desde o início da minha carreira, nós sempre nos encontramos, você nos convidava e a gente ocupava os microfones para tratar já de casos eleitorais, de casos polêmicos, e a gente tratava da satisfação de voltar aos microfones desta rádio. Eu não sei se está sendo transmitido também a imagem, mas estamos hoje aqui para conversar um pouco sobre esses temas de direito eleitoral. O direito eleitoral sempre muito polêmico, muitas novidades. E se deixar, eu vou direto ao ponto, você quer fazer mais alguma pergunta? Nós estamos transmitindo, inclusive, para o YouTube, e publicaremos no Instagram e no YouTube essa entrevista. Doutor Aleixo, com relação à questão geral, não é, de muitos prefeitos cassados, a justiça marca eleição, aí volta atrás, o que é que está ocorrendo, na verdade? Por que isso, doutor? Luiz Lopes, primeiro, nós tivemos agora nas eleições de 2024, e eu costumo dizer que a eleição para prefeito, vereadores, é uma eleição muito vigiada, em especial depois das redes sociais. Anteriormente, o candidato, você teve uma ideia, falando aqui sem linguajar jurídica, o candidato praticava um ato lá no sítio, longe do município, lá numa determinada localidade, e para se provar esse ato, digamos, uma compra de voto, algum fato dessa maneira, tínhamos que encontrar testemunhas, pessoas capazes de testemunhar aquele ato. Hoje em dia, as próprias redes sociais, a utilização dos celulares, a captação de imagem de qualquer pessoa com o celular na mão, isso facilitou muito, digamos assim, e aumentou muito a fiscalização desses candidatos no dia a dia, até pela população. Também, trazendo essa transparência para o direito eleitoral, a Justiça passou a ter acesso, né, a mais informações neste sentido, o que tem causado, naturalmente, várias cassações. O estado do Ceará hoje é um estado que caça muito, o TRE do Ceará hoje caça muito, né? Nós tivemos hoje lá no TRE do Ceará, para você ter ideia, cassações em Barbalha, acabou de sair também uma determinação de eleição nova em Potiretama. Só hoje, antes de dar essa entrevista, eu estava assistindo aqui a sessão, e só hoje, pelas minhas contas, duas cassações ocorridas hoje no TRE do Ceará. E por que voltam? Porque, na verdade, no direito eleitoral existem alguns princípios, algumas leis que devem ser observadas, porque o procedimento não é aquele procedimento de vale tudo, não é toda conversa de WhatsApp que pode ser considerada forte o bastante para uma cassação, não é uma filmagem descontextualizada, não é apenas um evento que o candidato realiza que tem a gravidade necessária de uma cassação. Então, muitas vezes, nas cortes superiores, e aqui nós tivemos, por exemplo, liminar concedida em Barroquinha, na eleição de Barroquinha recentemente, em que o TRE do Ceará determinou uma nova eleição para Barroquinha, e o TSE foi lá e concedeu liminar. Nós tivemos recentemente também senador Sá, por exemplo, em que também foi concedido uma liminar, também suspendendo as novas eleições. E essa é a eterna luta, né, da gente do mundo jurídico, a briga entre uma transparência melhor na democracia, um pleito municipal, eleitoral, e todos os pleitos, na verdade, de maneira limpa, mas essa insegurança jurídica, essas cassações automáticas, às vezes, acabam até atrapalhando o andamento dos municípios e a boa gestão dos municípios. Doutor Aleixo, a Potiretama especialmente, por que nova eleição na Potiretama, doutor?
Pode tirar estou dizendo aqui em primeira mão a você, eu estava assistindo, acabou de sair, na verdade, o que se atribui lá é abuso de poder econômico e político por ter realizado alguns eventos e terem feito algumas postagens durante o período eleitoral. Em nossa ótica, na condição de advogado, isso não era bastante para se caçar o mandato, mas o tribunal acabou de caçar e determinando novas eleições. Naturalmente, será discutido isso no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, mas a acusação é realmente de abuso de poder econômico durante as eleições. Município de Limoeiro do Norte, foi notícia no estado do Ceará. Cassação de 3 vereadores, mandato de 3 vereadores, 2 do PL e 1 do PT, suplentes, um do PSB e outro do PSD, também foram punidos, supostamente, captação ilícita de votos, corrupção eleitoral. O senhor conhece o caso? Qual é a situação dos vereadores? Eles, de fato, ficarão sem a cadeira? Podem se manter no cargo? O que é que o senhor diria, doutor? Eu não conheço o caso com profundidade, até porque não tive a oportunidade de advogar. Eles estão ladeados de 2 grandes advogados, o doutor Cássio e o doutor Irapuã Camussa, são advogados muito respeitados e que têm o nosso respeito na seara eleitoral. Mas eu tive a oportunidade, pela imprensa, apenas de conhecer a sentença e alguns aspectos do caso. Dizer o resultado, se eles permanecem ou não nas cadeiras, eu acho que isso aí é uma atribuição mais do tribunal. Eu não consigo, dessa maneira, afincar o resultado, porque acredito que esses profissionais trabalharão com a FIC do Tribunal Regional Eleitoral. Mas, naturalmente, eu tive acesso à sentença e vi que se trata da apreensão de 74 unidades de órgãos na casa de uma servidora de uma determinada ótica, e, junto com esses órgãos, são tipos de candidato e com a sigla eleitoral de alguns dos candidatos. Primeiro, eu sou um eterno defensor, né, da soberania do voto popular. Entendo que o voto popular, se as pessoas votarem e colocar naquela cadeira, ele deve prevalecer. E para se retirar um cidadão de um mandato, eu acredito que tem que ser uma prova robusta, clara, evidente. Não pode deixar qualquer tipo de dúvida para que isso aconteça. De uma análise da sentença, eu até conversava com você fora do ar, dizendo que entendo que existem algumas teses, né, que favorecem aos vereadores de Limoeiro do Norte, aos vereadores que foram naturalmente determinadas as suas cassações. Por exemplo, a questão da busca-apreensão, da legalidade da busca-apreensão, da questão da legalidade, se realmente essas apreensões, né, chegaram ao objetivo. E aqui eu citava para você, e volto a citar, nós tivemos um caso na nossa região, e eu gosto de citar casos da nossa região para que as pessoas entendam. Não é um caso do Rio Grande do Sul, mas, por exemplo, nós tivemos nas eleições, salvo engano, de 2016, em Alto Santo, uma apreensão imensa de cestas básicas, um caderno com vários nomes de pessoas e o nome das pessoas na cesta básica. Apesar do juiz ter cassado em primeira instância, quando foi em segunda instância, o tribunal entendeu que não existia nexo de causalidade e manteve a prefeita no cargo naquele caso. O Tribunal Regional Eleitoral pode reformar a sentença da juíza de Limoeiro do Norte? Naturalmente pode. Vai depender do que ele entender, se realmente essas provas que estão dentro do processo são fortes bastante para se incriminar esses vereadores, se são fortes bastante para fazer essa ligação entre esses votos apreendidos e a pessoa que recebeu e o voto colhido. Dessa forma, eu entendo que existe muita água para correr, existe muito direito para ser debatido, e aí eu vou deixar a palavra, naturalmente, com o Tribunal Regional Eleitoral. Existe chance de se reverter esse resultado? Na minha ótica, sim. Isso é uma visão, uma opinião minha, como advogado. Na minha ótica, sim, e tenho certeza que os doutores lá, que são profissionais muito gabaritados, debaterão essas teses e poderão obter um bom resultado no Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará. Doutor Aleixo, me responda de maneira sucinta. É um caso complexo, difícil ou não? É um caso complexo. É um caso que se tem que trabalhar, é um caso que se tem que colocar os pingos nos is, é um caso que se tem que separar as condutas de cada vereador, o que cada vereador realmente realizou ou não realizou.
é um caso que se tem que ligar os pontos, ou seja, realmente esses órgãos pertenciam a quem, iam para onde, e chegaram a atingir os seus objetivos, foram comprovadas promessas, foram comprovadas entregas. É um caso em que a prova terá que ser bem debatida. No tocante a quem assume, doutor, de acordo com o que está posto na sentença, é feito um novo cálculo, não é isso? E se tem um novo quociente eleitoral. Naturalmente, por se tratar de cassação, né, esses votos serão anulados se for mantida a sentença. Né? Se for mantida a sentença, os votos serão anulados e terá que ser feito realmente um novo quociente eleitoral. Perfeito, muito obrigado com relação a esse tema. Doutor, com relação a um assunto que muito interessa a Limoeiro do Norte, a prefeita Dilmara Amaral, ela assumiu interinamente a prefeitura. Doutor José Maria Lucena se licenciou em 2025 aliás, em 2023, final de 2023, em outubro de 2023, para ser preciso. E ela esteve até a eleição interinamente, porque o doutor não renunciou ao mandato, ele esteve licenciado. E tem inclusive uma decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal sobre um caso em um outro estado, que não o Ceará, que trata de algo parecido. A minha pergunta é bem direta. Doutora Dilmara, que foi prefeita interina, eleita em 24 para o mandato que começou em 25, pode ser candidata em 28 para um outro mandato, doutor Aleixo? Dilmara é elegível? Pode ser candidata à reeleição em 2024? Olha, Luiz Lopes, esse caso da questão do terceiro mandato é um caso que já foi debatido por diversas vezes no Tribunal Superior Eleitoral e no próprio Supremo desde 2016. Qual é o entendimento? O entendimento básico é esse. Se o vice-prefeito tiver assumido em caráter definitivo, ou seja, o prefeito morreu, o prefeito renunciou, o prefeito foi cassado definitivamente, se ele tiver assumido em caráter definitivo, ele não poderá concorrer à reeleição. Isso aí já era sedimentado pelo STF. Mas se ele tiver assumido apenas em caráter temporário, de maneira interina, de maneira não definitiva, ou seja, apenas para tirar a licença de um prefeito que adoeceu, apenas por um afastamento temporário que a Justiça determinou. Então, não configura, em nossa ótica, um terceiro mandato. Então, se a prefeita Dilmara, isso aqui é uma opinião jurídica, entenda, é uma opinião jurídica, se a prefeita Dilmara tiver assumido apenas de maneira interina, temporária, apenas para tirar uma licença, eu entendo que ela é elegível para ir para a reeleição. Se ela tiver assumido de maneira definitiva, aí eu não tenho esse dado, né, ela não poderá ir para a reeleição. De fato, ela assumiu interinamente. De fato, ela assumiu interinamente. O doutor José Maria não renunciou ao cargo. Ele continuou prefeito, emitindo um pedido de licença a cada 30, 60, 90 dias, até a conclusão do mandato. Olha, inclusive, eu gosto de citar casos perto, né? Eu sei que meu tempo é curto, mas de caso aqui, nas eleições, por exemplo, Morada Nova, eu acho que quando o Glauber assumiu, houve uma situação jurídica que afastou o Glauber por quase um ano. Inclusive, o que assumiu, se não me engano, foi o segundo lugar. Foi o Vanderlei Nogueira, exatamente. Exatamente. Quando o Glauber ganhou judicialmente, ele voltou ao mandato. E Vanderlei Nogueira, por exemplo, se elegeu para o seu mandato e depois foi reeleito, mesmo tendo assumido durante o mandato de Glauber. É importante recordar isso. Né? Por quê? Porque ele assumiu na época por conta de uma decisão judicial. Não foi de maneira definitiva. Nós temos aqui no município de Areré, aqui no Vale do Jaguaribe, o vice-prefeito assumiu nos últimos 6 meses de mandato, porque o prefeito, então, Toninho de Luizão, à época, teve Covid muito forte e ficou acamado. O vice-prefeito assumiu e pode ser candidato, naturalmente. Por quê? Porque não assumiu de maneira definitiva, apenas de maneira interina. O que eu vi na decisão de ontem que pode mudar? Na decisão de ontem, um dos ministros quis colocar prazos. Dizer assim, olha, se assumir, tem que assumir por no máximo 90 dias. Não pode assumir por no máximo 90 dias. Mas isso não ficou claro. A gente vai aguardar o acórdão do Supremo Tribunal Federal
sobre se vai vir algum tipo de prazo ou não. Acredito que não, porque pode ser uma questão apenas do ministro. Mas se o Supremo não definir prazo e o cidadão não tiver, o vice-prefeito não tiver assumido de maneira definitiva, naturalmente ele pode ir para a reeleição, como eu citei, 2 casos recentes e da nossa região, para que a gente cite como exemplo. Então, de forma bem clara, doutora Dilmara, de acordo com o que está posto hoje pelo o entendimento jurídico, inclusive do Supremo e do STJ, Dilmara será candidata em 2028. É isso? No meu entendimento, sim. Doutora Dilmara pode ser candidata em 2028. O seu entendimento é esse? Esse é o meu entendimento, de acordo com as decisões judiciais recentes. Doutor Aleixo Freitas, muito obrigado. Mais alguma coisa que o senhor queira reforçar para a gente? Nós não tivemos mudança na legislação eleitoral esse ano. O Congresso, na verdade, não aprovou nada. Há tempo para o pleito do ano que vem. É aguardar 28, né, doutor? Pois é, o Congresso, e aqui eu não hesito em dizer, propositalmente perdeu o prazo de votar o novo Código Eleitoral, porque se votasse até 4 de outubro, entraria em vigor nas próximas eleições. E, como sempre eu costumo dizer, por ter quase 20 anos já no mundo eleitoral, advogando para prefeito e vereador, a eleição de prefeito vai ser a cobaia do novo Código Eleitoral. Então, o Congresso não colocou em votação o novo Código Eleitoral. As regras para 2026 deverão ser, apenas com pequenas mudanças, as mesmas aplicadas em 2024, mas nas eleições de prefeito, 2028, talvez estejamos já um novo Código Eleitoral. Doutor Aleixo, muito obrigado pela atenção para conosco. Eu que agradeço o espaço, estou sempre à disposição, e qualquer dia eu passo por aí para a gente ter 1 hora, 2 para conversar sobre direito eleitoral, maneira física e pessoal. Quero conversar com o senhor ao vivo no nosso estúdio, em Limoeiro do Norte ou em Russas. Tá bem, doutor Aleixo? Tá bem, um abraço e um abraço a todos os seus ouvintes. São